E aí, galera, vamos iniciar mais uma aula aqui nesse canal maravilhoso, né? A gente continua ainda na saga da eletrostática e hoje iniciaremos a parte de campo elétrico, tá? Chamaremos de eletrostática 3, tá? Falamos sobre a 1, entramos sobre a 2 e agora entraremos na 3, eletrostática 3, onde veremos o assunto de campo elétrico. Pessoal que está assistindo no YouTube, confere aqui embaixo, né? Coloca sua dúvida lá nos comentários. E o pessoal que está aqui na sala ao vivo, coloca os comentários aí no chat. Né? Isso é bom relembrar que vocês podem colocar no chat e Camila sempre ri na hora que eu envolvo alguma coisa falando do YouTube. Né? Parece... Vocês vão aparecer no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem aparecer no YouTube, é só falar. Abre o áudio, fala que aparece sua foto lá no YouTube. Olha que coisa mais linda. Boa noite! Pessoas que sempre gostam de aparecer nesse momento do vídeo, né? Podem aparecer, inclusive, tá? Bom, olha só. Gente, o que é o campo elétrico, né? O campo elétrico, inclusive, acho até engraçado, porque quando eu paro para gravar um vídeo assim, só eu, é muito estranho. Eu me sinto, não sei, eu não consigo, trava, sabe? Quando eu tô dando aula para vocês que eu boto para gravar, é de boa. Mas é de boa. É por isso que eu prefiro gravar, dando aula ao vivo, né? Do que pegar uma câmera e botar aqui na minha frente e eu gravar a aula sozinho. Não tem graça, né? O que é o campo elétrico? Vamos lá, vamos ver o que é que significa campo, né? O campo é uma região, né? Uma região que se forma ali ao redor da nossa carga e que esse campo, essa região, ela está sujeita a interações elétricas. Quando eu falo interações elétricas, eu quero falar de atração, de repulsão, né? E isso acontece por causa da força elétrica. Então, olha aí, um assunto casando com o outro, né? Então, acaba que esse campo, né, vai ser considerado como uma região, é uma região em torno, ó, botei em torno, é uma região ao redor da carga que está sujeita a interações elétricas. Elétricas, tá? Então, todas as cargas, elas vão apresentar um campo elétrico. Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma carga positiva, olha só, pego aqui uma carga positiva, tá? E a gente vai perceber que ao redor dessa carga positiva, a gente vai ter um campo. Ó, toda essa região de verde ao redor dessa carga, ela vai representar o nosso campo. Campo esse que a gente chama de campo elétrico, né? A carga é positiva. Aí eu chego nessa carga, nesse campo que está ao redor dessa carga, e coloco uma cargazinha aqui, ó. Ó. Aí o que que acontece? Essa minha cargazinha aí, ela vai estar sujeita a alguma interação elétrica, seja
uma interação de atração, seja uma interação de repulsão. Não quero você, saia da minha região, né? Isso pode acontecer principalmente pelo que a gente aprendeu na aula passada. Inclusive, se você não viu a aula passada, ó, é desse lado, ó, vai aqui no encarte, tá? Para você acessar a aula de eletrostática 2, onde falamos sobre força elétrica, né? E a gente aprendeu que a interação entre duas cargas de mesmo sinal acontece uma repulsão, graças a uma força elétrica que surge entre essas duas cargas que têm o mesmo sinal, né? Então, se essa cargazinha que eu coloquei aqui nesse campo, ela for uma carga positiva, por exemplo, ó, a gente vai ter uma interação aí, uma informação, né, onde essas duas cargas, elas não vão se encontrar, elas não vão se aproximar, então vai existir uma interação elétrica aí de repulsão, jogando essa cargazinha menor aí para longe da minha região, tá? Um detalhe muito importante, gente, é o seguinte, ó, essa carga Qzinho aqui, a gente vai chamar de carga de prova. Por que carga de prova, professor? Porque ela está ali para provocar a região, tá? A carga de prova, ela é chamada de Qzinho e é representada pelo Q minúsculo, justamente para dizer que aquilo ali, que aquela carga ali, ela não gera um campo elétrico. Ela está ali apenas para provocar. Ela provoca aquela região ali, né? Imagina no seu vizinho chato, quando ele quer provocar, o que é que ele faz? Bota o som alto, pronto. Imagine que o som alto é a carga de prova. Tá ali para provocar você, né? E o quesão é justamente a carga, a gente vai chamar ela de carga geradora do campo. Então, existe a carga que gera o campo e existe a carga provocadora desse campo, tá? Todas as cargas, elas podem gerar um campo, tá? Não quer dizer que ela vai gerar, ela pode gerar. Por quê? Porque a gente aprendeu que existe uma carga que não gera campo, que é a carga de prova. Ela está ali apenas para provocar o campo elétrico, tá? Professor, eu quero calcular esse campo. Como é que eu faço? Eu vou chamar esse campo de E. O campo elétrico para a gente agora vai ser chamado de E. E um detalhe muito importante, ó. O campo é uma grandeza chamada de vetorial. Ele é um vetor. A gente vai ver isso já já, como é que eu explico esse vetor. Mas o meu campo é um vetor. Ele é vetorial, ele tem módulo, ele tem direção, ele tem sentido, né? Então, o meu campo ele vai ser aí, ó, calculado a partir da interação dessas duas cargas, ó, interação dessas duas cargas. Então, professor, isso quer dizer que essa carga vai empurrar essa carga de prova, né? E essa carga de prova vai empurrar essa carga que gera o campo, gerando assim uma força, e essa força ela está dentro da fórmula ó, do campo. Por quê? Porque teve interação elétrica entre as duas cargas, né? Então a força elétrica ela atua no campo elétrico quando eu tiver a interação dessas duas cargas, dividido ó, pela nojentinha da carga de prova. Ó, bicho tá aí só para complicar a nossa vida. Fala. Vamos lá. O campo elétrico ele é considerado uma grandeza vetorial, certo? Por quê? Porque ela vai ter módulo, direção e sentido.
Então, se eu tenho duas cargas em um campo, uma é a carga de prova e a outra é a carga que gerou o campo, eu vou ter uma interação elétrica. Essa interação elétrica vai fazer com que essas duas cargas que são positivas, elas não consigam se juntar, elas não conseguem ficar juntas. Então vai existir alguma coisa que empurra essas cargas para longe. E essa alguma coisa que empurra as cargas para longe, a gente chama de quê? De força elétrica. Ó, força elétrica. Tá? É a força que faz as cargas se juntarem e é a força que faz as cargas se separarem. Nesse caso aqui, as cargas estão se separando por causa dessa força que a gente chama de força de repulsão. Está tendo a repulsão entre essas cargas porque elas têm sinais iguais. Então, para a gente achar o valor desse campo, a gente calcula a força de interação entre essas duas cargas, por quê? Porque tem duas cargas, dividido pela carga de prova. Ó, então, se eu pegar a força elétrica e dividir pela carga de prova, eu encontro o campo elétrico. Tá claro, Manu? Show. O Xlane saiu, entrou de novo. Então, nós temos aqui a fórmula do nosso campo elétrico. Ó. A fórmula do nosso campo elétrico. Onde eu tenho a força elétrica, a força elétrica e tem, ó, a carga de prova, tá? Vamos relembrar quais são as unidades de cada um para a gente chegar na unidade do campo elétrico. Ó. Ah, professor, eu lembro que na aula passada o senhor falou que qualquer tipo de força, a unidade é newtons, né? É, força elétrica dada em newtons. E a carga a gente aprendeu que é medida em coulomb. Então, se eu tenho uma força em newtons e a carga em coulomb, o meu campo elétrico tem a unidade newton por coulomb. Né? Newton por coulomb é a nossa unidade nesse momento de campo elétrico. Aí, nossa colega perguntou: a carga de prova precisará estar em módulo ou não? Precisa, tá? Dentro da fórmula do campo, essa carga ela tem que estar em módulo. É isso que eu ia acabar de falar. Ó. Por quê, professor? Porque o campo ela é vetorial, né? O campo é vetorial. Então, tudo que estiver que tenha sinal, a gente vai ter que colocar em módulo para que o campo ele dê um campo positivo. Tudo bem? Então, carga em módulo, né? Mas o sinal, ele teoricamente não vai fazer diferença nessa situação, porque o campo sempre vai dar positivo, tá? O campo, tá? O campo. Professor, e se eu não tiver essa carga de prova? Se eu não tiver essa carga de prova, vai ter campo mesmo assim? Vai, gente, vai. Por quê? Para mim ter um campo, eu não preciso ter duas cargas. Eu não preciso ter 3 ou 4 ou 5 cargas. Para ter o campo, eu só preciso de uma carga. Então, eu sou uma carga, eu gero um campo ao meu redor. Qualquer coisa que aparecer nesse meu campo vai sofrer alguma interação. Mas eu, automaticamente, estou tendo ali um campo. Diferentemente da força elétrica. Por quê? Porque para mim ter força elétrica,
eu preciso ter duas cargas no mínimo. Porque imagina só, a carga está parada aqui. Se não tiver nenhuma outra carga para interagir, essa carga vai continuar no seu canto sempre. Concorda? Né? Para que exista a força, eu preciso ter a interação de dois corpos. Dois corpos interagindo um com o outro. Para que a força exista naquela região. Então, se eu estou parado, não tem como ter força. Não tem como outra carga chegar perto de mim e interagir se essa carga está muito longe ou ela não está ali naquela região. Entendeu? Então, eu aqui parado, eu consigo gerar um campo. E se não tiver outra carga, não tem como ter força. Aí a gente calcula o campo elétrico de uma carga pontiforme, uma carga isolada, tá? Sozinha lá naquele canto dela ali. Aquela carga sozinha naquele canto gera um campo. E esse campo a gente calcula utilizando a mesma fórmula que a gente aprendeu aqui, só que a diferença é que a gente vai abrir a fórmula da força elétrica. A gente vai decompor a fórmula da força elétrica. E como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos relembrar. Ó, o campo nada mais é do que a força elétrica. Qual é a fórmula da força elétrica? É a constante eletrostática. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo de força elétrica, vai aqui, ó, que você encontra lá o vídeo de força elétrica, retoma o vídeo, pausa esse, vai lá, assiste completo e depois volta para cá, que aí você vai entender direitinho o que a gente está falando aqui, tá? K constante, ó, constante. Eu quero rir nessas horas, mas infelizmente eu não posso rir, mas é a infelicidade de querer rir. Constante vezes. No vídeo vocês vão ver que vai aparecer alguma coisa aqui. Constante vezes a carga vezes a outra carga dividido pela distância ao quadrado. Ó, isso daqui é a fórmula da força elétrica, tá, gente? Ó, dividido pela outra carga. Ó, que no caso aqui já é a fórmula do campo elétrico. Aí o que, é que a gente percebe? Ó, que essa carga de prova, com essa carga de prova, elas vão cortar. Né? Porque uma está dividindo pela outra. Então, eu posso cortar, já que elas são o mesmo valor. Né? E a gente acaba ficando com a seguinte expressão. O campo elétrico também pode ser calculado a partir dessa fórmula aqui. Constante eletrostática no vácuo vezes a carga que está gerando o campo dividido pela distância ao quadrado. Pronto. A gente acabou de determinar o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, sem interação de nenhuma outra carga. Tá, ó. Sem interação de nenhuma outra carga. Vou colocar o significado de cada coisa, né, para você relembrar, que é a carga elétrica, né, a carga que gera o campo, ó, carga elétrica. D é a distância, né? Um detalhe muito importante, porque vamos dizer que essa minha região, ela é limitada, ela não é ilimitada, ela é limitada. Então, vai ter distâncias que o campo vai atuar com mais intensidade, como vai ter distância que o campo vai atuar com pouca intensidade. Vai ter distância, inclusive, que o campo nem vai conseguir chegar lá, porque ele é muito pequeno para conseguir chegar, entendeu? A gente vai ter um campo ali quase se anulando, sem conseguir ter interação, porque a distância possivelmente esteja muito longe, né? Então, o meu tá apontando para Manu. Ó, K. K é a constante
eletrostática, né? No vácuo, né? Eu vou botar aqui, ó, no vácuo. E é o campo elétrico gerado apenas por uma carga, né? Sem interação da força. Não preciso exatamente da força para ter campo, né? Eu tendo uma carga, eu tenho campo, tá? Professor, a unidade desse campo é o mesmo? Né? É o mesmo, gente, é o mesmo. É Newton por Coulomb, tá? Ó, Newton por Coulomb, né? A carga é Coulomb, a distância é em metro, né? Em metro, muito importante lembrar. Distância em metro, né? A constante eletrostática no vácuo é aquela unidadezinha maravilhosa que a gente conhece, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Não precisa nem colocar aqui, né? O importante é que a gente saiba como encontrar esse campo, tá? Então, a gente aprendeu a calcular o campo a partir da força elétrica, a gente aprendeu a calcular o campo a partir da carga isolada, da carga sozinha lá, e a gente consegue encontrar o campo gerado por essa carga, tá? O que é importante também saber? O campo elétrico, ele vai ser de dois tipos. Eu posso ter um campo que está associado à carga negativa e eu posso ter o campo gerado pela carga positiva. E a gente vai perceber que essa interação de sinais vai mudar o jeito do meu campo, né? Então, a gente tem aqui os tipos de campo, olha só. Tipos de campo. Tipos de campo. Então, começamos com a carga positiva, já que a gente colocou ela primeiro ali. Colocamos a carga positiva aqui e a gente vai perceber que a carga positiva ela vai ter, ó, um campo que a gente chama de campo de afastamento. Por quê? Porque para a gente saber o tipo de campo, a gente tem que olhar para as linhas de campo. E, pessoal, linhas de campo linhas de campo, que também podem ser chamadas de linha de força. O que são isso, professor? É só uma forma didática da gente ver como está sendo o comportamento do meu campo. Então, essas linhas, elas são representadas por vetores, por setas. Então, se a gente observar a carga positiva, as setas estão saindo da carga positiva. É como se elas estivessem se afastando da carga positiva, né? Aí a gente vai chamar esse campo aqui de campo de afastamento. Ou seja, tudo que estiver chegando perto do campo da carga positiva vai tender a se afastar. Ele vai gerar um campo de afastamento sobre aquele objeto. Aí a gente chama o campo de afastamento. Então, a gente tem aqui o primeiro tipo de campo, que é o campo de afastamento. Ó. Campo de afastamento. Tá, ó. Campo de afastamento. Ah, professor, então, peraí. Se eu tenho uma carga positiva de afastamento, a carga negativa vai ter um campo, ó, com as setinhas se aproximando. Ó. Então, a gente vai chamar esse campo aqui, ó, de campo de aproximação. Ó.
campo de aproximação. Campo de aproximação. Então, carga positiva gera um campo de afastamento. Carga negativa gera um campo de aproximação. Então, na hora que a gente for analisar o que acontece com duas cargas que geram campos próximas da outra, a gente vai ver uma interação das linhas de campo. Olha só como é a interação das linhas de campo. Interação das linhas de campo. Olha só que interessante, ó. Eu vou pegar aqui duas cargas, uma positiva e outra negativa. Professor, como é que eu sei que essas duas cargas geram campo? Porque elas são quesão. E quesão é a carga geradora do campo. Se tivesse uma quezinho, aí seria a carga de prova. Mas observando bem, a gente vê que as duas são quesão, são as cargas que geram o campo. Então eu vou colocá-las uma perto da outra. E eu vou observar, pela análise que eu fiz de cada tipo de campo, que as linhas saem do positivo e elas entram no negativo. Olha como vai ficar a configuração. Olha que coisa mais linda, olha. Olha só. Professor, Fala. o campo de afastamento gerado por uma carga positiva tem a ver com a formação do núcleo? Também. As linhas de campo, elas são uma forma didática da gente representar a interação que acontece com as cargas, tá? Então, tecnicamente, elas podem sim estar ligadas ao núcleo, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que sim, devido a essa interação que acontece com as cargas elétricas negativas mais afastadas do núcleo. Elas tendem a ficar mais livres, elas estão numa camada mais solta. Então, essa interação acontece, pode ser que aconteça devido a essa interação com o núcleo do átomo. Tá? Isso aí é porque o núcleo é formado por cargas neutras e positivas. É porque eu não li não, desculpa, Camilo. Olha só como é que fica aí, ó. Ó, saindo do positivo, entrando no negativo. Vai ficar mais ou menos nesse formato aí, ó. Ó. Tá? Ah, professor, mas se eu colocasse duas cargas de mesmo sinal? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, se eu colocasse, por exemplo, duas cargas positivas, como é que ficaria a interação da minha linha de campo? Ia ficar assim, ó. Elas não iam se juntar, né? Ó, sai do positivo. Ó. Ó, não vão se juntar. Não vai. Não vai conseguir. Diferente daqui que consegue. Né? Eu tenho duas observações bastante importantes para falar sobre essa questão das linhas de campo. Então, a OBS1, ela diz o seguinte para a gente, ó. Quanto mais próximas as linhas de campo,
quanto mais próximas as linhas de campo estiverem, das outras linhas, maior é a intensidade do campo naquela região. Ou seja, se você vê uma região onde as linhas de campo estão mais juntas, isso quer dizer que a intensidade do campo é maior. E se você observar que existe uma região que as linhas estão uma mais afastada da outra, aquela região caracteriza um ponto de intensidade do campo menor. Então, ó, quanto mais junta, maior a intensidade. Aí eu vou me afastando, a intensidade vai diminuindo, tá? Essa primeira iteração é carga positiva e negativa. Essa daqui é ó, uma positiva e outra negativa. Acho que é porque não deu muito para ver o positivo, né? Aqui é positivo e aqui é negativo. E aqui são duas positivas. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Show. OBS 2. OBS 2. Vamos lá. A segunda observação é a seguinte, ó. As linhas de campo nunca se cruzam. Então, a gente nunca vai ver as linhas se cruzando. Ou seja, uma passando por cima da outra. Nunca isso aqui vai acontecer. Elas sempre vão ser, ou tentar ser, paralelas possíveis, tá? Agora, elas nunca vão passar uma pela outra, nunca. Se isso acontece, aquela situação ali está errada. A gente pode descartar a possibilidade. Por que eu falo isso? Porque às vezes as questões são questões visuais. Ela mostra uma interação entre duas cargas, e inclusive já caiu questão em concurso militar a respeito disso. Ela mostra a interação entre as duas cargas, como é o formato da linha de campo, e ela, em uma figura, mostra que acontece um cruzamento. Aí a gente já pode descartar, porque as linhas de campo elas nunca vão se cruzar, nunca. Elas sempre vão ser, ou tentar ser o máximo paralelo possível. Tá? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Bom, então falaremos do vetor campo elétrico. Vetor campo elétrico. O que acontece? Vamos lá. Imagina que a gente tem uma carga, olha, uma carga positiva aqui, tá? E a uma distância d, a gente tem aqui um ponto P, tá? Eu quero saber qual é a interação que o meu campo elétrico vai ter no ponto P. O que é que vocês podem me falar a respeito disso? O que é que vocês acham que está acontecendo? Vai ter alguma interação
do campo elétrico dessa carga no ponto P? Linhas de campo estiverem... Isso, é porque ficou estirem sem querer. Quanto mais próximas as linhas de campo estiverem, quanto mais próximas as linhas de campo estiverem das outras linhas, ficou um pouco mal feito aqui, mas vocês entenderam. E aí, pergunta novamente. O ponto P vai ter alguma interação com o campo gerado por essa carga positiva? Vai, não vai? Vai. 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 Qual é a interação do campo dessa carga para esse ponto P? É só lembrar. Carga positiva gera um campo de afastamento. Carga positiva gera um campo de afastamento. Então, a interação dessa carga com esse ponto P é de gerar um campo que vai fazer um afastamento do ponto P. Porque a carga positiva gera um campo de afastamento. É a mesma coisa se eu fizer isso, carga negativa, aí tem aqui um ponto P. Qual é a interação da carga negativa para o ponto P? Carga negativa gera um campo de aproximação. Então, olha a diferença, ó a diferença. O campo vai estar se aproximando da carga. Então, no ponto P, o campo atua no sentido da carga. No ponto P, com a carga positiva, o campo atua se afastando da carga. Por quê? Porque o campo da carga positiva é um campo de afastamento. O campo da carga negativa é um campo de aproximação. Então, por isso que o campo está voltado para a carga. Entendeu a interação que acontece? Tá claro agora? Beleza? Alguém ainda não entendeu ou todo mundo tá de boa? Tá de boa. Tá, vamos lá. Carga positiva, campo de afastamento. No ponto P, o campo vai se afastar da carga. Então, ele vai para lá, se afastar da carga. Carga negativa é um campo de aproximação. Então, no ponto P, o campo vai estar se aproximando da carga negativa. Fala. Tá explicando o que o Malu pediu, foi? Foi. Ah, tá. Porque eu ia avisar que ela tinha enviado mensagem. Vou fazer outro exemplo. Vamos lá. Eu tenho a carga positiva no mesmo ponto P, no mesmo ponto P, eu boto outra carga positiva. Eu vou botar uma carga de prova positiva. Pergunta: qual é a interação que acontece no ponto P? Ou quais são as interações que acontecem no ponto P? O que é que vocês me dizem agora? A primeira interação que acontece é o quê? É o campo? Não é? É o campo. Então,
Se eu pegar o campo e for analisar a carga, o campo é de afastamento. Ó. Existe alguma outra interação fora o campo, agora no ponto P? Lembre que no ponto P eu tenho uma carga de prova positiva. Então, entre a carga de prova positiva e entre a carga que gera o campo, que também é positiva, existe alguma interação entre essas duas cargas? Qual é a grandeza que acontece a interação? A força, né, gente? Existe força elétrica. Entre duas cargas existe força elétrica. Então, fora o campo, ainda existe a força. Aqui não tinha força porque aqui não tinha carga. Só tinha um. Aliás, aqui no ponto P não tinha nenhuma carga, só tinha carga que gerou o campo. Aqui não teve força porque aqui só tinha a carga que gerasse o campo. Aqui vai ter força porque existem duas cargas. Então, entre duas cargas sempre existirá um campo, um campo, ó, uma força, tá? Entre duas cargas sempre existirá uma força. Então, fora o campo, a gente ainda vai ter a força elétrica que atua entre a carga que gera o campo, Qzão, e a carga de prova, que é Qzinho. Então, entre essas duas cargas, ó, vou falar de novo. Entre essas duas cargas, a força é de atração ou de repulsão? O que é que vocês me falam? Entre essas duas cargas, a força é de atração ou de repulsão? Repulsão, porque elas são do mesmo sinal. Então, fora a interação do campo, a gente ainda vai ter, ó, a interação da força elétrica, que inclusive vai ter o mesmo sentido do campo. Mesmo sentido do campo. Tá? Ó, agora eu vou para outra situação. Vou pegar a carga negativa. Vou pegar a carga negativa. Aí eu vou colocar o ponto P. Ponto P. Só que no ponto P, eu coloco a mesma carga de prova que eu coloquei aqui, ó. Uma carga positiva. Olha, olha, olha. Quais as interações elétricas que existem no ponto P? Tem campo? Tem campo, não tem? Campo de afastamento ou campo de aproximação? Campo de aproximação. Então, o meu campo vai estar para cá, ó. Campo de aproximação. E essas duas cargas têm interações fora o campo? Tem também. É uma interação de quem? Da força. É uma força de atração ou de repulsão? Atração. Então, se é atração, concorda comigo que a força vai estar para cá, ó? Ó, atraindo as duas cargas. Eu já percebi alguma coisa aí diferente. Vou fazer agora o mesmo exemplo colocando uma carga de prova negativa. Carga positiva. Ponto P. Carga negativa.
Já vão pensando aí no que vai acontecer. Carga negativa. P. E a carga negativa. Vamos lá. Primeira interação. Campo atua no ponto P. Campo de aproximação ou campo de afastamento? Aí você vai dizer, professor, carga positiva, campo de afastamento. Beleza. Então, o campo está para cá. Ó. E a interação da força? É uma força de atração. Atração, não é? Então, a força vai estar para cá, ó. Hum. Olha só. Não, força não se anula, não. Porque vai se anular. Um é campo, o outro é força. Um é campo, o outro é força. São grandezas diferentes. Não tem como se anular. Se anularia se as duas fossem força ou se as duas fossem campo. Mas um é força, o outro é campo. Então não pode se anular. Entendeu? E aqui? Aqui. O campo é de aproximação. Então, o campo é de aproximação. Campo de aproximação. E a força? Negativo com negativo, repulsão. Se afastando. Vocês perceberam alguma coisa diferente na carga de prova? Entendeu? Perceberam alguma coisa diferente? Olhe bem, pense bem e veja se existe alguma coisa diferente na carga de prova. O que é que ela fez quando eu mudei os sinais? Aconteceu alguma coisa? Ó, essa observação aqui, gente, você leva para a vida. Sabe por quê? Porque você não encontra isso em livros. A primeira observação é: toda vez que a carga de prova for positiva, toda vez que a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força elétrica terão o mesmo sentido. Então, toda vez que a carga de prova for positiva, tanto o campo como a força elétrica, eles vão ter o mesmo sentido. Sempre, tá? Sempre. Último exemplo, tá? Último exemplo, ó. Carga que gera um campo de afastamento, então o campo está para a direita, e a carga de prova é negativa e a carga do campo é positiva. Sinais diferentes, força de atração. Então a força vai ser voltada para a carga. Ó, força voltada para a carga, campo se afastando da carga. Ó. Campo se afastando, força atraindo. Certo? Ó, força atraindo, campo se afastando. Carga de
carga geradora do campo negativa gera um campo de aproximação. Então, tudo que estiver na região da carga negativa vai se aproximar. Então, o campo é de aproximação, voltado para a carga. Mas como a carga de prova é negativa, então negativo com negativo gera uma força que afasta as cargas, gerando a força de repulsão. Então, a força de repulsão é uma força que vai empurrar para longe. Então, vai empurrar para fora, ó, fora do ponto P. Então, por isso que na carga de prova negativa, a força e o campo vão ser sempre em sentidos contrários. E a carga de prova positiva sempre no mesmo sentido. Uai, e esse Q não é Qzão? Não, gente, não. Ó, Qzão é a carga que gera o campo. Qzinho é a carga de prova. A carga de prova não gera campo. Quem gera o campo é sempre Qzão. Entendeu? Na força é todo mundo igual. Mas no campo é diferente. Qzão é uma coisa, Qzinho é outra. Mas eu achei que o Q era o limite do. Não, não. Eu estou querendo saber apenas a interação do ponto P. Não quer dizer que seja o limite, não. Entendeu? O P poderia estar mais para cá, mais para lá. Eu quero saber apenas o que acontece se eu perguntasse, ou se a prova chegasse a perguntar, qual era a interação num ponto qualquer na região que tem o campo, entendeu? Ele poderia botar esse P em qualquer local aqui e perguntar qual é a interação que existe no ponto P. Aí você vai dizer se existe só campo, se existe campo e força, entendeu? Só vai existir força se eu tiver duas cargas. Se eu tiver apenas uma, só vai existir campo. Tá claro isso? Então, ó, carga positiva, o campo e a força terão o mesmo sentido. Carga negativa, carga de prova, tá, gente? Lembrando que a carga de prova. Ó, o campo e a força terão sentidos contrários. Tudo bem? Dúvidas? Não, tudo certo mesmo. Vamos fazer um exemplo. Vou botar um exemplo aqui para a gente fazer. Exemplo 1. Ó. Vou pegar aqui. Carga.
Pronto. Questão quer saber qual é o vetor campo elétrico no ponto P. Qual é o vetor campo elétrico no ponto P? Bem simples, só para a gente começar. No ponto P, eu tenho campo. No ponto P eu tenho campo. Supostamente eu tenho. Que tipo de campo? Atração ou repulsão? Aí eu vou ver a carga. A carga é negativa. Se a carga é negativa, o campo é o quê? De aproximação. Então, eu vou ter um campo no ponto P de aproximação. Campo voltado assim, ó. Né? Para mim achar esse vetor, lembre que eu fiz uma demonstração apenas de como é a forma do vetor. No exemplo, eu estou querendo calcular o vetor. Então, para achar o vetor, eu vou usar a fórmula. Ou a fórmula que usa a força, ou a fórmula que usa apenas uma carga. No caso do exemplo aqui, eu não tenho como usar a força porque eu não tenho outra carga. Então, eu só tenho uma carga, que é a que gera o campo. Então, para achar o campo, eu vou usar E igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado. Então, quem é K? Ah, K eu lembro da aula passada, é 9 vezes 10 a nona, é uma constante, né? Qzão é 4 microcoulomb. Lembrando que na fórmula a gente não bota em micro, a gente tem que colocar só em coulomb. Então, transformando para coulomb é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, 60 centímetros. Não podemos colocar em centímetros, transforma para metro, 0,6. Então, aqui é 0,6 ao quadrado, né? Então, ó, o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 4 dá 36, vezes 10 somos expoentes, 9 mais menos 6 é 3. Isso daqui, gente, eu posso mexer, tá? Eu posso transformar em potenciação, vai ser 6 vezes 10 a menos 1, e isso tudo ao quadrado. Então, 6 ao quadrado dá 36, vezes 10, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, 36 dividido por 36 dá 1. 1. O 10 conserva e a gente subtrai os expoentes. O que está embaixo, que é negativo, vai passar para cima positivo. Então, vai ficar 3 mais 2. Ou seja, 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Esse é o valor do nosso campo no ponto P. 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Você viu como agora a gente consegue fazer a questão simples, né? Deu para entender, gente? Vocês estão processando a informação ainda. Deixa eu ligar aqui minha luz, que eu acho que está podendo luz estar acesa aqui para melhorar a qualidade da imagem. Tudo bem? Sim. Deixa eu tirar foto aqui do quadro. Aí eu mando para vocês.
Eu vou apagar essa outra parte aqui para mim fazer uma questão que eu queria fazer com vocês. Só que antes disso, eu vou complementar essa parte do vetor. Vou apagar essa parte aqui. E a gente vai ver o que vai acontecer quando eu tiver uma região que atua mais de um campo elétrico. Ó, campo elétrico gerado por mais de uma carga. Até então a gente só está vendo o campo elétrico gerado por uma carga, né? Mais de uma carga. E se eu tiver mais de uma carga gerando o campo, o que é que acontece? Né? O que é que vai acontecer? A gente tem que lembrar de alguns fatores importantes dentro da parte vetorial. Por exemplo, ó, eu pego uma carga, a carga está aqui. Carga, essa é positiva, certo? Positiva. Aí eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de P, um ponto no espaço que eu vou chamar de P. E tenho outra carga aqui, ó, que eu vou também chamar ela de carga positiva. Ó. Pergunta número 1. No ponto P, atua as duas cargas ou é somente uma? Atua as duas, né? Atua as duas. Eu vou chamar aqui, para diferenciar, de Q1 e Q2, tá? Q1 e Q2. Então, no ponto P, atua a carga Q1. Q1 é positiva, gera um campo de afastamento. Então, a gente vai ter, ó, o campo aqui. É 1. Né? No ponto P também atua a carga Q2, que também é positiva. Também gera um campo de afastamento. Então, vou ter outro campo aqui. Vixe, professor. Que legal, ó. Eu tenho dois campos perpendiculares, né? Se são perpendiculares, gente, o que é que vai acontecer? Eu tenho dois vetores que estão em direções diferentes. E isso vai me dar um novo vetor, né? Vai me dar uma nova cara para esse campo elétrico. Então, o meu campo elétrico, ele vai estar aqui, ó, no meio desses dois vetores, que eu vou chamar de campo resultante. Eu lembro lá daquele negócio lá de vetor, né? É isso mesmo. Para achar esse vetor, esse campo resultante, a gente usa o famoso teorema de Pitágoras.
campo resultante ao quadrado é igual ao campo 1 ao quadrado mais o campo 2 ao quadrado. Então, se eu souber o valor desses campos, eu só preciso jogar na fórmula para achar quem é o meu campo resultante. Agora, se eu não souber o valor dos campos, eu vou ter que encontrar cada um. Aí eu vou ter que saber o valor dessa carga, o valor dessa outra, a distância, acha o campo de cada uma, jogo na fórmula para achar a resultante, né? Então, essa é uma das formas de encontrar o vetor resultante que atua aí nesse ponto P. Professor, e se eu tiver o ponto P entre duas cargas? Vamos lá. Vou dizer que aqui eu tenho a carga positiva e aqui eu tenho a carga negativa, certo? Ó. E entre elas tem um ponto P. Não vou botar nem entre elas, vou botar aqui, por exemplo, aqui. Mais perto de Q1. Vou chamar aqui de Q1, vou chamar aqui de Q2, tá? Óbvio que existe uma distância entre Q1 até o ponto P e entre Q2 até o ponto P, tá? Mas e aí? Existe interação das duas cargas no ponto P? Existe o campo da carga Q1 atuando no ponto P e existe o campo de Q2 atuando no campo P? Existe. Então, ó, Q1 é positivo. No ponto P, gera um campo de afastamento. Então, eu tenho E1 atuando, se afastando da carga positiva. Eu tenho Q2 negativo. E Q2 negativo está gerando um campo de aproximação. Então, também gera um campo, ó, gera um campo no mesmo sentido de E1. E1 e E2 têm o mesmo sentido. Então, se eu tenho dois vetores no mesmo... Ó, cuidado, que isso daqui é diferente disso. Aqui eu tenho campo e força. Aqui eu tenho só campo. Então, eu posso fazer o que alguém tinha perguntado aí. Se anula, soma, posso fazer isso. Porque aqui são a mesma grandeza. Tá? Campo 1, campo 2. É o mesmo campo. Tá? Então, se o campo 1 está no mesmo sentido do campo 2, pela regra, eu gero um novo campo. Vou fazer aqui embaixo, ó, um novo campo, que é o campo resultante. Ó, e esse campo resultante é a soma dos dois campos, porque eles estão no mesmo sentido. Regra especial dos vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor resultante campo elétrico é a soma dos dois campos do ponto P. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Sim? Tá. Por fim, nós temos outra situação aqui também, que é, vou pegar duas cargas negativas, e vou analisar o campo que as duas fazem no ponto P. Ó,
Então, no ponto P, eu tenho carga Q1 se aproximando, campo de aproximação. Carga Q2, negativo também, então estão se aproximando. Ó. Ou seja, agora eu tenho dois vetores campo elétrico em sentidos contrários. Se tiverem do mesmo valor, vão se anular. Se não, para achar a nossa resultante, né, ó, o campo resultante vai ser E1 menos E2. Então, o campo resultante é a subtração dos dois campos. Mesma regra de vetores que a gente aprende lá na mecânica. 90 graus, teorema de Pitágoras. Mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai. Mesma coisa. Não vai mudar. Tudo certo, gente? Tudo bem? Tudo? Ok. Vou apagar essa parte aqui. Deixa eu... Vou apagar logo tudo. Professor, e se eu tiver três cargas? Três cargas. Acontece a mesma coisa? Vamos ver. Ó, vou botar a carga positiva aqui. Vou ligar o ponto P aqui. Vou chamar aqui de Q1. Aí eu vou botar outra carga positiva aqui, que eu vou chamar de Q2. Vou botar outra aqui. Vou chamar de Q3. Só que essa Q3 vai ser agora negativa. No ponto P, como é que é a interação do campo? Q1, campo de afastamento. É 1. No ponto P, Q2, campo de afastamento. É positivo. É 2. Q3, campo de... Se a carga é negativa, a aproximação é 3. Pronto, ó. E quem é o meu campo resultante entre esses três campos aí? Aí eu vou usar a regra chamada de regra do polígono. Conhece regra do polígono? Lá de vetores? Regra do polígono. O que é que a regra do polígono diz, professor? Relembra aí para nós, que eu esqueci. Que para juntar dois ou mais vetores, eu preciso pegar a origem de um, colocar na extremidade do outro, sem mudar sem precisar mudar o sentido nem a direção.
Eu simplesmente pego os vetores que dá para mexer e boto lá um seguindo o outro. Então, eu vou pegar o primeiro, é 2, vou colocar ele aqui, ó. Ó, eu peguei ele e joguei aqui. Mesmo sentido, mesma direção, não mudei nada nele. É 2. Aí eu posso pegar um que está aqui e juntar ele aqui, ó. Ligar ele aqui, ó. Ó, pego ele aqui, não estou mexendo nada, estou só colocando ele aqui mais para cima, para juntar com E2. Aí pega E3 que está para baixo e casou, ó. Ó, E3 aqui, ó. E3, E1. Ai, professor, pera, olha a minha resultante aqui, ó. Olha a minha resultante aqui. Aqui é minha resultante. Olha. O meu vetor resultante é a soma de todos os vetores. É a soma de todos os vetores. Soma de todos os vetores. Então, eu tenho que o vetor resultante vai ser E2 mais E1 mais E3. A soma de todos os vetores. Só para me saber qual é o sentido e a direção do meu vetor resultante. Uso a regra do polígono. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo sim. Certeza absoluta. Exemplo 3. Vamos lá. Aliás, exemplo 2, né? Exemplo 2. Calcule graficamente e analiticamente. Calcule graficamente e analiticamente o vetor campo elétrico atuante no ponto P, onde Q1 é igual a 4 microcoulomb e Q2 é igual a 2 microcoulomb, conforme a figura abaixo. Carga 1 positiva. Ponto P. Carga 2 negativa. Eu tenho a distância de Q1 para o ponto P, 20 centímetros, e do ponto P até Q2, 30 centímetros. Pronto. Questão 2. Bem tranquila. Detalhe. Quando ele pede para a gente calcular graficamente e analiticamente, é porque ele quer a parte visual e quer a parte numeral, a parte do número.
né? Como é que vai ficar a parte gráfica? Aí. A gráfica é bem simples, dá para a gente fazer de boa. No ponto P, a carga 1 atua como o campo? Aproximação ou afastamento? Afastamento, né? Carga positiva, afastamento. Então, no ponto P para cá, eu tenho o campo E1, né? Ó, Q2 é negativo. Então, no ponto P, Q2 é aproximação. É 2. Ah, que legal, ó. Duas cargas no mesmo sentido. Então, o meu campo resultante atua no mesmo sentido das duas. Pronto. Graficamente a gente já fez. É só isso. Virou, foi meu celular. Já foi. Ah, voltou. Ó. Então, graficamente é só isso. Se eu for agora fazer a parte analítica, aí eu tenho que seguir a regra dos meus vetores. E a minha resultante é o campo 1 mais o campo 2. Então a gente vai ter que achar quem é o campo 1, quem é o campo 2, depois juntar tudo e achar a resultante no final. Então, vamos lá. Começando com E1. Como é que a gente calcula o campo? Constante K, carga 1, sobre a distância 1, que é essa distância aqui, ó. 20 centímetros, transforma para metro logo, dá 0,2 metros. 30 centímetros é 0,3 metros. Carga 1, 4 microcoulomb, converte logo para coulomb, 10 a menos 6 coulomb. 2 microcoulomb é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pronto. Agora é só trocar. E1 vai ser carga constante, 9 vezes 10 a nona. Carga 1 é 4 vezes 10 a menos 6. E a distância 1, né, a distância ao quadrado, é 0,2 ao quadrado. Gente, uma dica. Transforma logo esses números decimais em potência para ficar melhor. Né? Então, 0,2 vira 2 vezes 10 a menos 1. Então, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, o campo E1 é igual a 9 vezes 4, 36. 36 vezes 10 a terceira, né? 9 mais menos 6 é 3. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4, vezes 10 a menos 2. Ou seja, 36 dividido por 4 dá 9. Eu nem precisava ter multiplicado, porque se eu tivesse feito logo embaixo, eu tinha cortado. Ó. Mas enfim, dá na mesma. O 10 se conserva. 10 a menos 3, o menos 2 sobe em positivo, então vai ficar 9 vezes 10 a quinta. Pronto. Ó. Agora eu vou fazer a 2. E2 vai ser constante K vezes a carga 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Então, vai ser campo 2 igual a, K, a constante, que é 9 vezes 10 a nona. Carga é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 0,3, ou seja, 3 vezes 10 a menos 1. 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, o campo 2 vai ser igual
9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 10. Somos expoentes já 3. 3 ao quadrado, 9. Né? Vezes 10 a menos 2. Então, 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 10 a quinta. Newton por Coulomb. Aqui é Newton por Coulomb também. Né? Então, agora é só jogar na fórmula do campo resultante. Campo resultante é igual a 9 vezes 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta. Então, o campo resultante é igual a 11 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Pronto. Achamos o resultado. Bem simples, né? Bem tranquilo. Agora que a gente já sabe resolver, as coisas ficam bem mais simples. Né? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo? Certeza? Show, né? Vou tirar uma foto antes que eu me esqueça. Não posso esquecer de tirar foto. Pronto. E vamos ver a parte de campo elétrico uniforme. Deixa eu apagar essa parte aqui. Campo elétrico uniforme, também conhecido como céu. Eita, caiu. Céu. Campo elétrico uniforme. O que acontece, gente? Ó, esse campo gerado pela carga, como a gente viu aí, ele não é um campo uniforme. Por quê? Porque ele vai ter uma região ao redor dele em que o campo ele pode ser para um lado mais forte, para o outro menor. Tudo claro? Gente, a imagem tá boa aí para vocês? Tá meio estranha aqui a situação. Vou... Já tô desesperado. Peraí. Olha o WhatsApp. Tá, peraí. Não acredito não. Cara, ficou muito legal isso. Meu, gostei muito, sério mesmo. Muito massa, muito, muito. Olha agora, olha, que diabo é isso, hein? Ai, Jesus do céu. Eu vou sair e entrar de novo, peraí. Eu acho que agora deu certo. Agora voltou. Volts. Meu Deus do céu. Era aqui mesmo. Deu a doido no meu celular.
Meu... Ei, ficou massa demais, viu, Camilo? Ai, Jesus. Vamos lá, voltando para cá. Campo elétrico uniforme. O que acontece? Imagina que você pega duas placas, dois pedaços de metal. Vai pegar dois pedaços de metal, duas plaquinhas de metal, tá? Ó. Você vai pegar duas plaquinhas de metal. Vou tentar fazer bonitinho isso aqui. Espera aí. Ficar bonitinho o negócio. Pronto. Imagina que a gente pega duas placas e cada placa você bota uma carga específica. Então vamos supor que a gente pega essa primeira placa e bote só cargas positivas, ó. Só positivo, só tem positivo. E a segunda só tem negativo. Negativo, 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 negativo. Tá? Só negativo. O que vai acontecer? Vai ser muito simples para ter interação aí. Por quê? Porque simplesmente as linhas de força elas saem da carga positiva e vão até a carga negativa. Né? Ó. Muito simples de ter interação aí. Ó. Então, a primeira coisa que você observa é justamente os espaços entre as linhas. Vocês estão vendo que os espaços são iguais, né? ou era para ser igual. Até no vídeo fica mais bonitinho do que aqui presencialmente. Mas a gente fala o seguinte, ó, que as linhas de campo são equidistantes. Equidistantes. O que seria isso? Quer dizer que elas têm espaçamentos iguais. Elas são iguais, espaçadas, distante uma da outra, cada uma tem o mesmo valor. Então, a gente aprendeu na aula, agora há pouco, né, que se a linha tem a mesma distância uma da outra, a intensidade do campo vai ser igual. Então, para qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, se eu coloco um ponto aqui, chamar de E1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, né? Todos esses campos vão ter o mesmo valor. Todos, porque em toda essa região aqui dentro dessas placas, o campo elétrico acontece, né? E o valor desse campo é igual para todos. Todos vão apresentar o mesmo campo elétrico. Tudo bem, gente, até aqui? Então, o campo elétrico é uniforme, é igual em todas essas regiões aqui dentro dessas placas, tá? Fora delas, aí o negócio já muda, mas dentro delas, os campos são iguais.
Tudo bem? Aí, professor, eu tenho uma esfera, onde essa esfera ela está eletrizada. Se essa esfera ela está eletrizada, então, lembrando que essa esfera ela é uma esfera condutora, certo? Ela é condutora. Ó, esfera condutora. Condutora. Se essa esfera ela é condutora, o que é que vai acontecer? Imagina que eu tenho aqui a minha esfera, certo? E as cargas dessa minha esfera, elas se acumulam na extremidade da minha esfera. Ó, elas gostam de se acumular na extremidade, elas se distribuem nas extremidades da esfera. Ó, e isso vai fazer com que o campo elétrico dentro, no interior dessa esfera, é zero. Por quê, professor? Porque se as cargas se acumularam na extremidade, dentro da esfera não existe carga. E se não existe carga, não existe campo. Então, não tem como existir interação elétrica dentro dessa esfera eletrizada. Aí o nome que a gente dá a isso daqui é de blindagem, ó, blindagem eletrostática. Quem provou isso foi um cara chamado Faraday. Faraday ele entrou dentro de uma gaiola. Aí ele pegou essa gaiola que era feita de metal, eletrizou a gaiola, as cargas dessa gaiola se acumularam nas extremidades, ou seja, se alguém picasse na gaiola, morreria eletrocutado. Mas ele, dentro da gaiola, não sofreu nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque ele provou que dentro de um material condutor, as cargas sempre se acumulam nas extremidades, deixando o interior sem carga. E se não tem carga, não tem campo, não tem como ter interação elétrica, né? E isso foi provado a partir da blindagem eletrostática, também conhecida como gaiola de Faraday. Né? Ó. Gaiola de Faraday. Né? Inclusive, isso é muito bom para a gente. Por quê? Vamos lá. Imagina que a gente está dentro do carro e cai um raio em cima do seu carro. O que é que você faz? Primeiro, você grita, você chora, você sente medo, fica aperreado, mas não morreu. E por que você não morreu? Porque a lataria do carro lhe protegeu, né? Quando o raio caiu em cima do carro, as cargas se espalharam na lataria, na parte metálica do carro. E isso fez com que as cargas se espalhassem, tornando a parte de fora eletrizada e a parte de dentro não tem interação. Está numa gaiola. Você está protegido pela blindagem eletrostática. Ah, mas se você sair do carro, você vai levar um choque. Então, continue lá dentro. Estamos lá viajando de avião. Quantos raios vocês acham que caem em um avião? Vários. E alguém aqui já ouviu a falar de algum acidente que aconteceu por causa que um raio caiu no avião? Não acontece. Por quê? Porque o raio bate no avião, a lataria do avião espalha as cargas. Dentro do avião não acontece nada, porque a gente está protegido pela blindagem eletrostática. E pelo avião fazendo aí o seu voo no ar, ele consegue, né, deseletrizar a lataria a partir do atrito com o ar. Isso é bom, né? Isso é bom. Já por um momento, se a gente pegar, por exemplo, o nosso celular
enrolar ele no papel alumínio e colocar ele dentro de uma lata de leite ninho, onde a tampa também é de metal, se você for tentar ligar para ele, ele não vai chamar. Vai dar como desligado. Por quê? Porque você criou um ambiente blindado eletrostaticamente. Então, não vai ter interação elétrica, consequentemente, não vai ter ondas eletromagnéticas ali funcionando. Então, seu celular não vai chamar, né? Então, a blindagem eletrostática ela é muito importante, mas lembre que isso só acontece em condutores eletrizados, tá? Se eu pegar um objeto isolante, por exemplo, a madeira, isso não acontece. Por quê? Porque a madeira ela não consegue movimentar as cargas. Então, não tem como as cargas se distribuírem em todo o material. Elas vão ficar acumuladas em algum local. Inclusive, isso também tem um fenômeno muito conhecido, que é o que chamamos de poder das pontas. Poder das pontas. O que acontece? Geralmente, as pontas gostam de acumular cargas. As pontas acumulam cargas. Eu tenho uma ponta aqui, e nessa ponta eu tenho um grande acúmulo de cargas. Ó. Então, o poder de atração que existe, o poder de repulsão que existe nas pontas é muito grande. Inclusive, esse é um dos motivos que agora você sabe que você mete seu dedinho do pé, em várias coisas da casa. Se está passando, mete o dedinho. Por quê? Porque lá tem carga acumulada. Acumulou carga no dedinho? Já era. É um ponto para você bater seu dedinho do pé em algum ponto da casa. Você vai bater em todos os cantos, na parede, no negócio do sofá, no negócio da cama. Não é verdade? Não estou mentindo. Você bate seu dedinho em vários cantos. E você sai puto da vida dizendo, meu Deus, meu Deus! Né? Acontece, gente. Acontece. É um ponto bem sofisticado que acumula carga. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo certo? Vocês estão aí ainda? Estou falando. E nada de vocês aparecerem. Tudo bem, né? Então, assim, gente, a parte de campo elétrico, teoricamente, a gente já finalizou, tá? Tudo que a gente poderia falar de campo elétrico, a gente já falou nessa aula de agora, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Amanhã a gente começa potencial elétrico, inclusive se vocês quiserem começar nesse mesmo horário que a gente começou hoje, tá ótimo. Começamos de 7, terminamos de 9, 9h30, mais ou menos. Falamos sobre potencial elétrico. Prepara a lista. Se Deus quiser, amanhã mando para vocês a lista. E a gente faz algumas questões já de eletrostática amanhã. Para na sexta-feira a gente possivelmente terminar o que faltar. Eu acho que não vai faltar nada, mas se terminar e começar eletromagnetismo. Ou, né, se surgir muitas dúvidas, a gente continue eletrostática na sexta. E na segunda-feira a gente retoma, iniciando com eletromagnetismo. Tudo bem? Dúvidas? Vou finalizar aqui com o YouTube. Valeu, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que é muito importante para divulgar meus vídeos aí para os demais assistirem, tá certo? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.